Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria, irmã de Lázaro, indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A morte de alguém sempre traz para nós a reflexão sobre a própria vida. É incrível que a morte desperta desse tipo de pensamento. Qual é o valor da minha vida? Por que eu vivo aqui neste mundo? Porque eu estou enfrentando tantas dificuldades, desafios que esta vida é capaz de me trazer. Com certeza, a fé neste olhar ao valor da nossa vida faz toda a diferença. Inclusive no olhar para a morte. Não sei qual é o pensamento de alguém que não acredita em Deus quando ele pensa sobre a morte. Eu não sei, para mim seria um desesperador.
enfrentar a perspectiva da morte com toda a vontade de viver que está em todos nós. Temos que lembrar, fomos criados para que sejamos eternos, assim que Deus nos fez. Por causa disso é natural em nós que a morte parece que não encaixa, que ela é uma coisa contrária àquilo que nós sentimos e queremos ser. Por outro lado, entendemos que a morte faz parte da nossa vida, da nossa história. E mais ainda, a fé em Deus, fé naquilo que Ele nos revela, traz também um olhar diferente e inclusive um ensinamento como viver a vida aqui neste mundo. Como viver e como morrer. Na primeira leitura nós escutamos: aos olhos dos insensatos, aqueles que faleceram parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça e sua partida do meio de nós uma destruição. Mas eles estão em paz. Só a nossa fé nos permite abraçar esta verdade. Abraçar no sentido de fazer ela se tornar presente em nós ao ponto que começa a nos formar. Faz o nosso modo de ser, nosso modo de pensar, nosso modo de enfrentar o dia a dia, de trabalhar e inclusive olhar nos olhos da morte quando ela vai bater na nossa porta dizendo: vem, chegou a sua hora. Quando olhamos com a fé para a nossa vida, nós entendemos que não tem nenhum sentido de focar nesta nossa vida aqui neste mundo como uma única opção que vale a pena viver e na qual vale a pena investir. Obviamente, o mundo no qual nós vivemos tem uma mensagem totalmente contrária. A mensagem é viver esta vida o máximo possível, aproveitando ela o máximo possível, cuidar das coisas deste mundo, das felicidades, inclusive até fazendo o mal, mas se isso me traz mais felicidade, mais alegria para mim, para os meus, vou fazer. Qual é o problema? Um dia não vai acabar tudo isso? E são muitos que pensam assim. Mas nós temos que lembrar que a nossa vida aqui neste mundo, ela tem um valor que Deus nos ensina. Ele nos fala como temos que olhar a vida neste mundo e os valores vividos neste mundo. Basta olhar a Sagrada Escritura. No São João, no Evangelho, nós lemos: quem tem apego à sua vida vai perdê-la. Quem despreza a sua vida neste mundo vai conservá-la para a vida eterna. Temos que então desprezar a nossa vida aqui neste mundo porque ela realmente não tem nenhum valor? Claro que não. Mas a mensagem é que temos que viver aqui neste mundo, mas como se fosse com os olhos fixos lá no céu. Que a nossa vida é muito maior do que aquilo que conseguimos viver aqui neste mundo. São Mateus, no seu Evangelho, nos explica isso com as palavras um pouco diferentes daquelas que nós ouvimos de São João. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá.
e quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará. Quantas horas vocês gastam com as suas orações, com participação em Santa Missa, com as leituras da Sagrada Escritura, outras leituras? Quantas horas vocês passam nos retiros? Quantas horas vocês gastam numa reflexão sobre a vida própria, sobre aquilo que tem que fazer com ela, com os terços? No olhar deste mundo, vocês estão perdendo esta vida. Vocês poderiam estar em tantos outros lugares, fazendo tantas coisas interessantes. E vocês estão gastando todo este tempo para as coisas que aparentemente neste mundo são inúteis. Mas nós sabemos que todas essas horas gastas assim, elas são investidas na nossa história com Deus, na nossa história que não tem um fim. E por isso vale a pena perder a vida aqui neste mundo, neste sentido, de usar ela não para aquilo que o mundo diz que vale a pena viver, e sim se doando, se envolvendo com as coisas que são do próprio Deus. Quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará. Ou seja, quem investir naquilo que une comigo, que faz a nossa comunhão ser aprofundada, que faz em nós, ou cria em nós, falando melhor, a vontade de viver por amor a mim, a Deus e ao nosso próximo, é que realmente está fazendo coisas muito boas. E mais ainda, quando lemos as palavras de São Paulo, o que ele fala sobre o valor da vida, até podemos estranhar. Ele está dizendo assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Imagina alguém dizer que morrer é lucro. Nós estamos acostumados para dizer que morrer é ruim. Então temos que discutir com São Paulo. Porque ele está falando que morrer é lucro. E ele explica nestas palavras: fico na indecisão. Meu desejo é partir dessa vida e estar com Cristo. E isso é muito melhor. No entanto, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Olha como São Paulo está avaliando a própria vida. Ele está dizendo claramente: eu queria estar com Cristo já, unido com Ele. Não que aqui nós não podemos nos unir com Cristo. Podemos, sim, de uma maneira muito limitada. Na outra realidade, nós temos a chance de estar com Ele plenamente. E São Paulo está dizendo: eu já gostaria de estar nesta comunhão com Deus, que é impossível aqui neste mundo. É minha vontade, seria melhor para mim. Mas para o bem de vocês, eu ainda entendo que preciso continuar. Que podemos acrescentar aqui um comentário, como se fosse ele dizendo:
eu estou aqui porque preciso ainda estar. Se o Senhor quisesse me chamar, já me chamaria. Não me chamou porque eu tenho aqui ainda uma missão para cumprir. E ele explica, a missão é cuidar que as pessoas entregas a Ele possam progredir e ter alegria na fé. E eu te pergunto, qual é a sua missão aqui neste mundo? Você acha que Deus está te deixando aqui à toa? Está aqui só para tentar sobreviver até a morte? Não tem nada para fazer aqui neste mundo? Qual é a sua missão? Sem dúvida, hoje olhamos a vida do Monsenhor Jonas, a missão que Deus entregou para ele, a missão a qual ele o escolheu como seu instrumento. Imagina um dia ele, lá no passado, dizer, não estou afim não. Tenho outras coisas melhores para fazer, porque estou me chamando lá para ir para a praia. Não que ir para a praia é errado, mas trocar a praia pelas coisas de Deus, aí que sim, seria errado. Não estou afim porque eu posso agora viajar para conhecer os lugares bons, tem tantas oportunidades. E aqui parece que Deus está esperando de muito trabalho, vai me cansar muito. Não estou afim, não estou com preguiça. Depois me confesso, sabe? Aí está resolvido. Imagina Monsenhor Jonas pensar assim. E graças a Deus, ele estava na altura do recado, como se fala. Na altura da vocação que recebeu de Deus. Tantas vezes nós podemos até pensar, para um Deus entregou uma missão, para o outro outra missão, sim. E alguém ainda pode dizer, puxa, se Deus me convidasse uma missão maior, aí que seria melhor. Mas me está convidando para uma missão muito pequena que é, sei lá, cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos. O que eu posso fazer demais? Olha, muitos santos que fizeram coisas maravilhosas não poderiam fazer nada se não fossem os pais que cuidaram e muito bem da criação, da educação na fé deles. Nós precisamos confiar no plano de Deus que Ele tem para nós. Se Ele está nos dando uma missão, é porque Ele quer cada um de nós naquilo que Ele quer realizar aqui neste mundo. E temos que nos perguntar, será que eu estou respondendo a Ele exatamente no nível a qual Ele está me chamando, dando a resposta plena? Num projeto chamado A Adoção Espiritual, promovido pela nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, que eu cuido de uma maneira assim particular, nós falamos sobre o valor de cada vida. Nós falamos quanto que cada vida tem realmente a importância que nós, acolhendo com amor materno, paterno, as crianças que nós nem conhecemos, mas sabemos que elas já foram concebidas, mas correm o risco de serem abortadas. Nós estamos realmente acreditando firmemente que cada um de nós vindo para este mundo tem uma missão muito importante para cumprir. Muito importante para cumprir. Por isso não podemos descartar ninguém. E eu falei, tem uma missão para cumprir aqui neste mundo.
eu acho que não só aqui neste mundo. Eu acredito que chegaram para a comunidade Canção Nova muitas mensagens que dizem sobre a perda que é a morte do Monsenhor Jonas. Vou falar palavras que podem até incomodar alguém, mas prestem bem atenção no que eu quero dizer. Vocês têm certeza que vocês perderam Monsenhor Jonas? Vocês acham que perderam? Eu tenho certeza que vocês ganharam. Vocês ganharam. Só lembrando o que poderiam pensar os apóstolos quando olharam Jesus subindo para o céu. O que eles poderiam pensar? Que acabou tudo. Pode ser que um outro pensou, mas eles depois perceberão, não, agora que começou. E Nossa Senhora, quando ela também partiu deste mundo, ela não poderia ficar com um pouco mais? Não tinha o que fazer aqui neste mundo? Tinha. Mas indo para junto de Deus, tinha muito mais para fazer, e inclusive está fazendo até agora. Por causa disso, eu tenho certeza que a missão do Monsenhor Jonas não terminou. Agora que ela vai começar. Agora que não vai ter mais limitação humana que nos prende aqui neste mundo, que faz gente ficar cansado, gente ficar com sono, gente ficar doente. Não vai ter mais isso. E mais ainda, ficando em comunhão com Deus, o acesso ao coração de Deus é direto. Por causa disso eu tenho certeza que agora que vai começar a missão do Monsenhor Jonas, ainda maior, ainda mais importante. Então ele não foi para descansar, para começar a trabalhar mais ainda. E obviamente todos nós estamos aqui para rezar por ele, porque entendemos que todos nós temos nossas falhas, limitações, e se existe ainda alguma coisa que possa impedir esse encontro maravilhoso dele com o próprio Deus, estamos aqui celebrando as santas missas, levantando nossas orações a Deus, pedindo a misericórdia e mostrando com nosso amor, quanto que Ele realmente merece a vida eterna. E isso tem que marcar, eu acredito, esses dias da despedida do Monsenhor Jonas aqui neste mundo, mas também da festa lá no céu, que está começando para Ele, e esperamos também ter a participação nela através da nossa união que nós chamamos comunhão dos santos, união com Ele mesmo. Por isso que esta realidade da morte que hoje enfrentamos olhando o corpo do Monsenhor Jonas, possa nos realmente levantar como olhar voltado para o céu, com a esperança da vida plena que está nos aguardando, com a qual já colaboramos aqui, vivendo aqui a vida limitada neste mundo. E que de fato as palavras do Salmo de hoje possam se tornar palavras de todos nós. Não faladas é porque está escrito na Bíblia, eu vou ler e está maravilhoso. E sim, para que nós tomamos posse dessas palavras como se fosse, essas palavras são minhas.
eu penso assim, eu sinto assim. Como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e desejo o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? A nossa hora vai chegar, sem dúvida. Até então temos muita coisa ainda para fazer, porque se vivemos aqui é porque Deus conta conosco. Como a nossa missão, como nosso trabalho, peçamos para que Ele nos ilumine, para que nos mostre o caminho, para nos mostre a nossa missão e dê a força para que realmente cumprimos bem o que Ele espera de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.